Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Durante essa semana, o gestor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, concedeu uma entrevista à Rádio Band News e nesse vídeo eu gostaria de refletir, gostaria de ponderar sobre algumas das situações, alguns tópicos em que ele tratou nesta entrevista. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao nosso canal. É nosso, não é meu, o canal é nosso, da nossa comunidade que gosta e que acompanha o futebol goiano. Deixe o seu like, uma forma de prestigiar o nosso trabalho, e fique à vontade para fazer o comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda. Se você quiser colaborar um pouco mais, nós temos aí o clube de membros, com apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda a manter esse projeto de pé. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer, locação de impressoras. Você precisa de uma impressora ou de um computador para o seu negócio, para a sua residência? Fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. E o atendimento é em qualquer lugar do estado de Goiás. Para falar com um dos consultores da Viegas Printer, 99143-7700. Lucas Andrino concedeu essa entrevista à Band News, inclusive eu participei da mesma, fiz 2 colocações a ele, e ele tratou de diversos temas, mas eu selecionei alguns aqui que são mais ou menos em uma mesma linha que eu gostaria de falar a respeito deles, tá bem? É claro que ele falou de quantas contratações ele pretende fazer para essa janela, de onde deve vir os jogadores para o Goiás para a reta final da Série B. Isso tem uma relevância? Com certeza. Há assuntos de relevância factual e há assuntos de relevância a longo prazo. Eu selecionei neste vídeo, para abordar nesse vídeo, aqueles temas que, ao meu ver, têm uma relevância maior a longo prazo. Tá bem? Então nós não estamos tratando aqui de grau de importância, apenas de foco e de direcionamento. Então eu vou até colocar aqui na tela os itens que eu selecionei e aí eu vou falando de um a um a respeito deles, tá bem? Ele falou em mudança de mentalidade, em ter uma base mais forte, um perfil de atuação no mercado e olhar outros mercados, né? Então, foram os tópicos que eu selecionei. Claro, poderia comentar sobre outros, mas eu selecionei estes 4 para a gente falar deles aqui neste vídeo sobre a entrevista do Lucas Andrino. Então vamos lá. A mudança de mentalidade, né, o tema que ele aborda. Ele nem aprofundou, né, Inclusive eu quero ver se eu consigo trazer o Lucas Andrino para conceder uma entrevista para a gente aqui no Futebol 62. Se isso acontecer, é um dos tópicos que eu gostaria de aprofundar um pouco mais nele. Mas ele cita isso, né, que nesta conversa que ele teve com o Patiello para assumir esse cargo no Goiás, ele falou de uma mudança de mentalidade do clube, né, que o Goiás está mudando a sua mentalidade. O Goiás passou por uma mudança de governança e acho que seria muito bem-vindo o Goiás mudar de mentalidade. Aí quem cita essa mudança de mentalidade, os itens agora, sou eu, não foi o Andrino, tá bem? Mas, como eu disse, eu ainda pretendo ter a oportunidade de aprofundar sobre isso com ele. O que seria essa mudança de mentalidade, né? O Goiás é um clube fiscalmente estável, né? Normalmente fecha no azul. O Goiás, estruturalmente, tem uma excelente condição, né? É uma condição que permite a ele brigar por qualquer coisa dentro do país. E o Goiás já tem a sua torcida formada. O Goiás tem estruturalmente algo muito interessante. Para mim, o que é de mais falho ao longo desses últimos anos dentro do Goiás foi a mentalidade. O Goiás abraçou uma mentalidade pequena. O Goiás optou por ressaltar extremamente as dificuldades e ir tolhindo os sonhos. E isso no futebol tem importância, não só no futebol, na vida. A gente precisa ter uma mentalidade vencedora para ter sucesso. Você dificilmente vai chegar ao sucesso sem almejar, sem querer, né? E nem estou falando desse sucesso do coaching, tá?
Estou falando do sucesso dentro da sua atividade mesmo. Por exemplo, um clube de futebol ser um clube de futebol vencedor. Vai ganhar tudo? Ninguém ganha tudo. Mas você briga, você compete, você luta por bons objetivos, por boas conquistas, vamos dizer assim. Então o Goiás precisa mesmo dessa mudança de mentalidade e eu trato disso há muito tempo aqui nas emissoras onde já trabalhei, onde eu trabalho atualmente, que o Goiás tinha esse problema. Mais importante do que mudar a governança, do que ser uma associação ou uma SAF e outras variáveis, a principal que o Goiás precisa mudar é a mentalidade. O Goiás precisa saber, entender que ele é um clube de futebol. O Goiás não é uma padaria, não é uma pamonharia, não é um banco. O Goiás é um clube de futebol. Então o futebol precisa ser a prioridade. O Goiás não vive para ter lucro. Talvez quando virar a SAF, que é um dos pontos que eu tenho antipatia pelas SAFs, é essa questão. O clube virá uma empresa para dar lucro. O clube tem que ser algo para dar conquistas, alegrias. É para isso que existe o clube de futebol. Para dar lucro já tem coisa demais no mundo. Já tem coisa demais no mundo para dar lucro. Então, esse é um aspecto da mudança de mentalidade. Outro, esta até foi respondendo a um questionamento que eu fiz a ele da base, né? Ele projeta que dentro de um curto espaço de tempo, não para a temporada do ano que vem, o Goiás precisa trabalhar com pelo menos 50% do elenco formado na base. É uma excelente meta e metodologia. Agora vamos ver se o clube vai conseguir cumprir. Mas eu gosto da ideia. Eu penso que é por aí mesmo. A sua base ela tem que ser capaz de fabricar, vamos dizer assim, pelo menos o básico, o arroz com feijão, o jogador comum. Aquele lateral direito comum, você tem que dar conta de fazer ele em casa. Aquele volante pegador, esforçado, que te ajuda, você tem que dar conta de fazer em casa. Às vezes você vai buscar pontuais. Se você consegue fabricar o diferenciado em casa, melhor ainda. Claro que é melhor. Mas pelo menos o jogador comum você tem que dar conta de fazer dentro de casa. E convenhamos, em praticamente todos os elencos do Brasil, a maioria dos jogadores são comuns. Então não é uma exigência utópica, é questão de organização e qualidade no serviço, para você ter essa meta que ele traçou de pelo menos 50% da base. Acho que esse número pode ser até maior. O Goiás já chegou a trabalhar com percentuais maior no passado. Me lembro, por exemplo, daquele time dos anos 90, ele tinha o Richard, que era da base, né? Tinha o Wallace, que era da base, tinha o Luvanor, que tinha saído, mas era um jogador da base, o Túlio era da base, o Aguinaldo era da base, o Wilson era da base. Nós estamos falando de um time que chegou à final da Copa do Brasil, onde 6 titulares eram da base. Titulares, não era jogador de completar time não, 6 titulares eram da base, e alguns deles destacando-se como dos principais jogadores. Então é esse o aspecto que eu penso que o Goiás deve perseguir. Outro ponto que ele falou, inclusive respondendo a outra pergunta minha, que era o perfil de atuação no mercado, né? Citei, indaguei a ele, porque a gente não vê aqui no futebol brasileiro, isso não é só um ponto do Goiás, os clubes não têm um perfil. Hoje o clube contrata só medalhão, mês que vem ele contrata só apostas, outro momento ele trabalha com a base, é uma salada. E ele falou dessa intenção do Goiás criar um parâmetro, inclusive foi aí que ele citou essa questão dos 50% da base. O time ter uma base dentro de casa e atuar no mercado de maneira regular, não essa oscilação tão grande. Beleza, formamos os bons em casa, né, a equipe forma os bons em casa, contrata alguns destaques, faz algumas apostas, você tem um perfil. Não é aquela coisa solta que cada ano, dependendo de cada gestor, atua de cada maneira. Você tem um trabalho mais consistente e, lógico, não ficar contratando 25, 30 jogadores todo ano. Se você contrate 6, 7, substitui alguém que saiu e fique nisso. E tente melhorar o time. E o outro aspecto que ele falou foi de olhar outros mercados, que é uma bandeira que eu defendo aqui para o futebol goiano há muitos anos. O
futebol goiano já poderia estar dentro da África há muitos anos. Todos os grandes clubes europeus têm africanos. A Europa bebe na África. Por que o futebol brasileiro não pode? Por que o futebol goiano não pode? Então, ele citou dessa intenção de conseguir ter um olhar mais profundo na América aqui do Sul, né, nos vizinhos, e também na África. Você conseguir trazer o jogador jovem com 16, 15, 17 anos, termina de lapidar ele dentro de casa, já dentro da realidade do futebol brasileiro, explora o potencial que o jogador tem, nisso ele já aprende a língua, aprende a nossa cultura, aprende, adapta-se ao nosso país, à nossa cidade, e então depois você usa. Nesse processo de crescimento dele, ele vai estar passando por um processo de crescimento e formação futebolística, mas também estará se adaptando a todo o universo que vai envolvê-lo no Goiás ou em qualquer outro clube. Então foram aspectos que eu achei bem interessante na entrevista do Lucas Andrino, aspectos fora da trivialidade das entrevistas aqui no país. Quero ver se eu consigo trazer o Andrino aqui para a gente poder aprofundar em vários temas com ele. Tá bem? Mas você, torcedor, pode aqui no comentário elencar outros tópicos que para você foram revelantes, pode comentar sobre estes que eu citei, concordando, discordando, o que vale é a sua participação. Tá bem, meu? Muito obrigado. Se ainda não deixou o seu like, deixe antes de sair. Fiquem todos muito bem e até o nosso próximo encontro.